Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. A gente falou anteriormente sobre alguns dos formatos do Instagram e agora a gente vai dar continuidade. A gente vai falar do queridinho, o formato de Reels. E não é à toa, tá, que ele é o queridinho. Ele é o queridinho porque ele tem um alcance muito maior comparado aos outros formatos. Então, dentro dos seus não seguidores, que são as pessoas que você quer alcançar, é o público que você quer agregar ao seu, então você pode ter uma maior chance com esse formato. Só que assim, a gente não chama uma visita para nossa casa se a casa não estiver arrumada, não é? Então é interessante que você tenha outros conteúdos de qualidade em outros formatos para alcançar para gerar identificação, na verdade, com o maior número de pessoas possível. Então, se você conseguir construir uma boa narrativa, construir um bom conteúdo, entregar uma coisa que as pessoas que você está buscando precisam e acham interessante, mas você alcançou essa pessoa, mas ali na sua casa, no seu feed, não tem nada que agregue valor. É só conteúdos soltos ou encheção de linguiça. Então, aquela pessoa vai entrar, talvez até te siga, mas em outro momento vai deixar de seguir. Ou nem te segue. Ou então você perdeu a oportunidade de agregar essas pessoas, sabe? E uma outra coisa que a gente precisa falar é que às vezes a gente quer muito, as pessoas querem muito viralizar. E aí acham que isso vai agregar só de maneiras positivas. E assim, é ruim? Não, não é ruim. E dependendo do seu contexto, do seu nicho, do seu objetivo, talvez isso pode ser muito bom, mas isso pode ser um tiro no pé, pode ser muito ruim. Porque o algoritmo do Instagram, ele usa algumas métricas para avaliar se o seu conteúdo é relevante. E dentre essas métricas, ele avalia a partir das pessoas que começaram a te seguir. Então, você fez um conteúdo, eu gostei do seu conteúdo, comecei a te seguir. Mas você fez um conteúdo, você fez uma trend. E eu achei legal, gostei das transições do seu vídeo, não sei o que, te seguir. Mas você fala, sei lá, sobre direito. Não é uma coisa que me atrai muito. Então eu vou entrar no seu Instagram, vou te seguir porque eu gostei daquele vídeo, mas eu não vou interagir, eu não vou, quando aparecer a sua bolinha lá de stories, eu não vou nem olhar, eu já vou pular para o segundo. Então a nossa taxa de afinidade cai muito, e vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Se a nossa taxa de afinidade cai, e eu sou uma nova seguidora, então o Instagram entende que eu te segui porque eu gostei do seu conteúdo. Eu gostei de alguma coisa ali, mas eu não tô interagindo com ele. Eu não tô mais vendo ele. Eu não participo de nenhuma maneira. Eu não vejo mais de uma vez, eu sempre pulo, não me agrega em nada. Então o Instagram vai ver isso. Se a pessoa que te seguiu agora não está gostando do seu conteúdo, por que eu vou entregar o seu conteúdo para outras pessoas, para novas pessoas? A taxa de alcance diminui. Então, esses novos seguidores, se eles não são interessados no seu nicho, então eles vão mais prejudicar o seu engajamento, o seu alcance, aquilo que a gente fala, o algoritmo não está me entregando. Ele vai mais prejudicar isso do que, de fato, agregar de forma positiva. Esses formatos que a gente conversou aqui agora, eles são o que a gente mais dá valor, que a gente mais se preocupa de fazer, coloca no nosso cronograma, né? Mas tem um outro que a gente dá pouco valor, mas que é visto pelo Instagram, pelo algoritmo, como muito relevante, que são as lives. E a gente não usa isso a nosso favor. E poxa, imagina só, você tem ali um público, você tem pessoas que te assistem, que te acompanham, que vêm, às vezes vem só o profissional, às vezes estão ali porque são seus amigos, são sua família, estão ali para dar um apoio de alguma maneira, mas você não se relaciona com essas pessoas. E a live é uma oportunidade para que você se relacione com essas pessoas, para que você tenha mais proximidade com elas. E aí a gente pensa em criadores de conteúdo há um tempo atrás, como por exemplo a Virgínia, o Whindersson, como eles começaram? Sabe, eles começaram com os vídeos, o formato era outro, então no digital as pessoas consumiam conteúdo de uma maneira diferente. Mas eles começaram a construir essa comunidade lá atrás. Então, por isso que hoje eles têm uma comunidade tão forte. Eles têm pessoas que acompanham, que engajam de uma maneira diferente, porque eles faziam vídeos mais longos, vídeos de 20, 30 minutos no YouTube. Então, as pessoas acompanhavam mais, se sentiam próximos, se sentiam como amigos mesmo, sabe? Então, essa proximidade a gente tem a oportunidade de trazer pro Instagram
com essa ferramenta, com as lives. E aí você pode usar de diversas formas essa ferramenta. Você pode, por exemplo, fazer live com pessoas que falem a mesma linguagem que você, com pessoas que são do mesmo nicho. E aí você alcança o público dessas outras pessoas, sabe? E além disso, você cria essa proximidade com as pessoas que te seguem. E isso aumenta aquilo que a gente falou um pouquinho antes, a afinidade. O Instagram, ele analisa as pessoas com quem você tem mais afinidade e qual é o tamanho desse seu público e como você desenvolve afinidade. Quando você segue alguém e aí você interage com aquela pessoa, você me seguiu, eu te segui de volta, isso já aumenta o nosso nível de afinidade. Você comenta nos meus conteúdos, eu comento de volta, a gente conversa, a gente se fala no direct. Isso aumenta o nosso nível de afinidade. E isso é muito bom, porque isso é bom para construir o seu público, construir uma relação de lealdade, sabe? Que as pessoas se importem com você de alguma maneira. E às vezes a gente acha que isso é besteira, ou que por que eu vou precisar disso? Por que eu preciso? Eu já tenho os meus amigos no mundo real, por que eu preciso disso? Mas olha só, uma comunidade forte, você tendo uma comunidade forte, você pode fazer qualquer coisa. A gente teve agora há pouco tempo o caso de Bianca Andrade, que é Boca Rosa, né? Ela teve um problema com o lançamento dela. Tiveram várias resenhas negativas, várias coisas, mas a comunidade dela defendia ela. Então as pessoas que seguem ela, que acompanham ela, que gostam dela, que criam uma relação a nível íntimo, de alguma forma, mesmo que seja só de um lado, mas isso acontece. As pessoas, elas passam a se importar. Então, a partir desse momento, quando alguém vai e fala mal, o próprio público dela defende. Às vezes ela nem precisa aparecer e falar. Inclusive, ela demorou a fazer isso. Mas o público dela estava lá, defendendo ela, sabe? E isso faz muita diferença quando você vai lançar o seu produto. Esse é um exemplo da força que essa relação que a gente cria no digital ela pode ter, sabe? E não só isso, porque a afinidade e essa taxa de engajamento, que não é o seu alcance, não é quantas pessoas você alcançou, mas é quantas pessoas que você impacta. Que o seu conteúdo, que a sua marca impacta de alguma forma, porque estimulou elas a reagir. Então, esse despertar de sentimentos nas pessoas, é essa afinidade gerada que pode te levar a um nível que você ainda não imaginou. Se você se posiciona, se você traz os seus valores, se você traz os seus princípios, o seu posicionamento de alguma maneira, pessoas vão se identificar. Talvez algumas pessoas não se identifiquem, não gostem, mas pessoas vão se identificar. E é essa parcela de pessoas que vão formar o seu público. São essas pessoas para quem você tem que falar. Então, se você, em algum momento, ficar em dúvida se deve ou não se posicionar, se posicione. Se posicione, apareça, mostre sua cara. Mostre a cara da sua empresa. E essa identificação que vai gerar afinidade, que vai te ajudar a construir essa comunidade forte. É isso, acho que vocês perceberam que a gente tem aí uma infinidade de coisas para trabalhar, para usar e abusar da criatividade. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, Ingrid, como que eu faço isso da melhor maneira? Eu já pensei nisso, mas você acha que tá bom? Qualquer coisa assim, só mandar um WhatsApp que a gente resolve rapidinho e te espera na próxima aula.